Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. No texto, O Frio que Vem de Dentro. 6 homens ficaram bloqueados numa caverna por uma avalanche de neve. Teriam de esperar amanhecer para receber socorro. Cada um trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor do qual eles se aqueciam. Se o fogo apagasse, eles sabiam, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar sua lenha na fogueira. Era a única maneira que tinham para sobreviver. O primeiro homem era um racista. Olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha pele escura. Então ele raciocinou consigo mesmo. Aquele negro, jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou-a, protegendo-a dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Ele estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu no círculo em torno do fogo bruxuleante um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rude do semblante e nas suas roupas velhas e remendadas. Ele fez as contas do valor da sua lenha e, enquanto mentalmente sonhava com seu lucro, pensou: eu dar a minha lenha para aquecer um preguiçoso? O terceiro homem era o negro. Seus olhos faiscavam de ira e ressentimento. Não havia qualquer sinal de perdão ou mesmo aquela superioridade moral que o sofrimento ensinava. Seu pensamento era muito prático. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou sua lenha com cuidado. O quarto homem era o pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Ele pensou: essa nevasca pode durar vários dias, vou guardar minha lenha. O quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com suas próprias visões ou alucinações para pensar em ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos os sinais de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido. Essa lenha é minha, custou o meu trabalho, não darei a ninguém, nem mesmo o menor dos meus gravetos. Com tais pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente se apagou. Ao alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram 6 cadáveres congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio que veio de dentro. Ai, 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 gente. Dói, né? Ouvir uma história como essa, pelo menos, para quem tem o seu calcanhar de Aquiles. Né? Dizem que a carapuça serve, às vezes, quando a gente ouve algumas coisas. De fato, eu já fui aquela pessoa, assim, que em alguns momentos eu guardei a minha lenha. Né? Eu vi muitas coisas acontecendo e por precaução, por egoísmo, por altivez, por autoritarismo, melhor dizendo, autoridade não, autoritarismo, por achar que eu tinha mais razão, né, orgulho, eu deixei algumas pessoas morrendo congeladas, mas antes delas morrerem congeladas pela falta do meu graveto, pela falta da minha lenha, quem morreu primeiro fui eu, e morri por dentro. Então eu tenho moral para falar sobre essa história, porque assim como eu fui errada, eu vi muitas pessoas erradas também, agindo dessa forma egoística, de uma forma, né, do tipo omissa, não tô nem aí, não é comigo, eu vou guardar porque eu sei que vou precisar, então eu vou ter que me virar, dane-se os outros. O que mais tem dentro da área da educação são pessoas que agem dessa forma. Eu acho que não tem outra área que tenha tanta mesquinharia na parte moral como na área da educação. E eu falo isso porque eu só fiquei mais de 32 anos, uns 33 anos numa sala de aula, né? Gente, não é mole. É um tal de... Enquanto tá tudo bem, todo mundo é amiguinha. Quando acontece qualquer coisa, qualquer pepino que venha de uma secretaria de educação, ou que um pai venha na porta da escola reclamar de qualquer feito, enquanto o aluno
ele não apresenta novidade, enquanto o aluno é um aluno bom, se ele for um aluno exemplar, ele é aluno de todos da escola. Mas se ele der um pepino, se esse aluno aparecer na escola com uma faca, se esse aluno bater em algum aluno na escola, se esse aluno for reprovado, ele não é aluno de ninguém, ele é aluno só daquele professor. Todo mundo guarda suas lenhas. Então, assim, eu peguei o texto assim para uma série de situações, dentro da escola, na área, dentro de casa, familiar, no social. Quantas vezes você está dentro do ônibus, aparece alguém fumando dentro do ônibus? Pode fumar? Não pode. Mas todo mundo faz a viagem caladinho, guardando suas lenhas. Ninguém pega aquela lenha para falar pro cara, opa, nós todos aqui, 40 pessoas, não queremos que você fume aqui dentro. Todo mundo guarda suas lenhas e deixa. Ou seja, todo mundo aguenta aquele cheiro de cigarro, porque não tem a atitude de se juntar, de se unir, para poder resolver aquela situação. O texto está pedindo claro para a gente o quê? União. Se a gente quer educar uma boa criança, um bom filho, tem que ter união dos pais. Os pais não podem ficar, vai falar com a sua mãe, vai falar com o seu pai. O seu pai é isso, a sua mãe é aquilo. Não, a sua mãe deixa, seu pai não deixa. Tem que ter união. Aí a criança vai ser educada, porque ela vai obedecer os dois. Na sala de aula, o aluno tem que obedecer o professor. O aluno tem que conviver bem com os demais. Os outros professores têm que dar o seu parecer perante os alunos numa hora de reunião de professores. Mas o que a gente mais vê em reunião de professores é professor comprando creme. Não está nem aí. Né? Tem que fazer aquela papelada, que é um monte de papelada, que hoje estão substituindo por planilhas nas plataformas virtuais. Aí o professor fica ali parado fazendo um monte de porcaria que ninguém vai ver. E o aluno, que é o importante numa reunião, ninguém lembra. Ou o professor está cheio de coisa para ele fazer de planilha, ou ele está ali comprando creminho, calcinha, sei lá, vende de tudo. Queijo, vende tudo numa reunião de professor. Então, nós temos que entender o seguinte, o texto está pedindo claramente, sejamos mais unidos para tudo. Eu posso não concordar com o outro, mas eu tenho que chegar no meio termo com ele. É convivência. A boa convivência exige união. A boa convivência exige solidariedade. A boa convivência exige bons exemplos, moral, princípios, ética. A boa convivência exige de cada um de nós o nosso melhor. Que a gente se dedique, de fato, naquilo que está fazendo da melhor forma possível. Porque não é só para mim. Se eu faço o meu meio ser melhor, tudo em volta do meu meio vai ser melhor. Se eu vou para um estádio de futebol para assistir jogo, só para assistir jogo, todo mundo vai assistir jogo. Mas se tiver um infeliz ali no meio para soltar fogos, um rojão e acertar alguém, ou levar um pedaço de pau porque o time dele está perdendo e ele quer bater no outro que está ganhando, tumultua todo mundo. Acaba. Uma pessoa consegue desequilibrar o meio todinho que ela tiver. Agora, se cada um chegar no seu propósito, o professor entra na sua sala, vai dar sua aula, não tem que se meter com o que acontece dentro da escola. A escola, se o seu diretor estiver fazendo a sua parte, reformando a escola, cuidando da parte física da escola, melhorando o aspecto da escola para os seus alunos, a convivência de todos é melhor. Eu cansei de ouvir aluno meu falando, professora, a senhora fica pintando a escola? Eu falo, eu pinto, porque o diretor não está fazendo a parte dele, eu faço a minha dele. Eu não sei fazer papelada, administração, pagamento de professor, eu não vou entrar lá e fazer, isso aí é porta fechada. Mas eu não vou passar num pátio ou numa sala de aula e ver caindo aos pedaços e não vou fazer nada. Eu tinha que fazer. Aí foi aonde, com o tempo, eu comecei a pensar. Falei, gente, eu tomei muitas coisas para mim que não eram minhas. Eu fiz demais. Pra quê? Para acabar ficando doente. Porque se cada um tivesse feito sua parte, eu não precisava fazer a parte do outro. E como entrona que eu sou, e eu não consigo ver as coisas e ficar quieta, então eu acabava me metendo onde não era chamada. Cheguei a fazer reforma de escola, pintura de escola, cheguei a criar, tem um jardim na escola que eu estava, que eu acho que eu fiz ele e refiz umas 4, 5 vezes.
Algumas das vezes eu fiz e refiz para professor que estava participando de um projeto ecológico lá, levar nome, que ele é que estava fazendo. Mas eu não estava nem aí que ele estava levando nome. Eu tenho minha consciência que quem estava fazendo o jardim era eu. Tem muita coisa que eu não apareci. Tem outras que eu apareci sem querer. E a ideia não era aparecer, era fazer a diferença. Eu chegava em reunião, estava falando de aluno, eu ficava. Chegava em reunião, estava vendendo até a mãe lá dentro, eu saía. Então, assim, são posturas que eu fui tomando de desequilíbrio mesmo, porque para lidar com essas coisas não é fácil. Não é fácil você chegar numa escola e ver produto erótico em cima de mesa e professor comprando produto erótico dentro de uma escola. Essas coisas aconteciam. É o grau do egoísmo, sei lá, não é só egoísmo, não tem um monte de nome que eu poderia dar para isso aí. Deixando de fazer a sua parte é dar aula. É chegar na escola, pegar seu diário, ir para a sala de aula, fechar sua porta, com a sua turma você dá a sua aula. Tem professor que ficava vendo o que o outro fazia para fazer igual, tentava fazer melhor, aquela coisa do melindre, da inveja. Então, o texto deixa bem claro para a gente que se todos, cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha com isso. Agora, se continuar essa, de que cada um faz sua parte e dane-se o outro, ou deixa de fazer porque você acha que o outro vai se beneficiar com o que você está fazendo, todo mundo perde, inclusive você mesmo.